estamos aqui num olival tradicional nos arredores de Serpa, ligeiramente a norte, e este é um dos ecossistemas típicos aqui da nossa região. Embora criado pelo homem e utilizado pelo homem para apanhar azeitona e fazer azeite, como todos sabem, este tipo de intervenção humana criou um ecossistema que permite a coexistência de vários elementos. Temos as árvores, que neste caso são as oliveiras, temos as ervas, que vocês podem ver, algumas delas floridas ainda, e este tipo de habitat, este tipo de ecossistema, o olival tradicional, é muito favorável à interação entre todos os elementos do ecossistema. Ou seja, temos os produtores, que são as plantas, temos consumidores como todo tipo de animais, temos insetos, temos aves, temos mamíferos e eventualmente alguns répteis e portanto todos os elementos interagem entre si em equilíbrio e como tal contribuem e ativamente para serviços de ecossistema. Estamos agora aqui num ecossistema que nós chamamos de montado. O montado é, mais uma vez, tal como o olival tradicional, um ecossistema seminatural. Porquê seminatural? Porque estas árvores, muitas delas, ou todas neste caso, se calhar, não foram plantadas pelo homem. Elas nasceram espontaneamente e depois foram selecionadas pelo homem de maneira a ficar com esta densidade, ou seja, com as árvores espaçadas, de forma a permitir uma utilização pastoril, ou seja, de poderem pastar cabras, ovelhas, vacas, porcos, e também pode-se fazer um aproveitamento agrícola, principalmente no passado eram plantados, semeados cereais. Hoje em dia, a maior parte destes sistemas, que eram agro-silvopastoris, portanto, tínhamos as árvores, a agricultura e a pastagem, estão cada vez mais transformados em silvopastoris, ou seja, temos as árvores e temos o gado. As árvores que vocês aqui veem são azinheiras, e as azinheiras, além de contribuírem com a bolota para alimentar os animais, conferem sombra também para os animais. Isto na perspectiva humana da pecuária. Na perspectiva dos ecossistemas, os montados são dos sistemas com maior biodiversidade que nós temos no nosso país e, portanto, vamos recordar o conceito de biodiversidade. Portanto, biodiversidade é o número de espécies que nós temos a interagir numa determinada área, num determinado ecossistema. E por isso, nos montados, nós temos as aves, temos os insetos, no reino animal, temos eventualmente alguns morcegos, que são mamíferos, teremos coelhos, lebres, igualmente mamíferos, javalis, mamífero, poderemos ter algumas lagartixas, lagartos, dos répteis, mas também, além dos produtores, as plantas que vocês veem aqui, as árvores e as ervas, dos consumidores que acabei de referir do reino animal, também vamos ter os decompositores. E, portanto, o que são os decompositores? Essencialmente vão ser os fungos que existem, embora no solo e embora sejam difíceis de ver, embora no inverno, se vocês, quando há mais umidade, com certeza que já andaram pelo campo e viram cogumelos. Não é? Os cogumelos são estruturas que pertencem aos fungos e, portanto, mostra-vos como eles de facto existem por aqui, embora a gente tenha alguma dificuldade em vê-los, principalmente quando o tempo está quente. E além disso temos todos os micro-organismos que habitam no Sol. Temos bactérias, temos outros seres vivos unicelares, que são chamados protistas, portanto são células um pouco mais complexas, e todos estes seres vivos que habitam no Sol são importantes para fazer o ciclo da matéria. Ou seja,
para o ciclo da matéria, como vocês sabem, em que nós temos a matéria mineral, que está nas rochas e no solo, é transformada em matéria orgânica, a matéria dos seres vivos através dos produtores, e depois esta matéria orgânica pode imediatamente cair no chão outra vez, por exemplo, as folhas das árvores, os ramos das árvores, ou servir de alimento para os animais, e depois os animais fazem as suas fezes, acabam eles próprios por morrer, e essa matéria orgânica precisa de ser reciclada, precisa de ser transformada outra vez em matéria mineral. Quem é que faz isso? Essencialmente os fungos e os micro-organismos que habitam no solo e que neste tipo de ecossistema, que é saudável, todos estes elementos interagem harmoniosamente de maneira a manter este ciclo a funcionar. Estamos aqui na Ribeira do Enxoé, numa zona em que estamos rodeados de uma galeria ripícola de qualidade. O que é uma galeria ripícola? Uma galeria ripícola é este corredor, e daí o nome galeria. Galeria é um corredor de vegetação que se forma nas margens de um curso de água. Pode ser um curso de água temporário, portanto um barranco temporário, ou pode ser um curso de água permanente, uma ribeira permanente, como é o caso aqui da Ribeira do Enxoé. Como podem ver, a ribeira, a galeria ripícola, fornece uma sombra espetacular e incomum na nossa zona do Alentejo. Esta sombra é muito importante para quê? Para arrefecer ou manter esta água que corre fresca. Porquê é que queremos manter esta água fresca? Para evitar a evaporação. Como vocês sabem, todos os nossos barrancos temporários secam no verão. E uma das razões por que secam é porque estão sujeitos a temperaturas muito elevadas. Esta ribeira está dentro do concelho de Serpa, está sujeita aos mesmos 40 graus que nós temos todos os anos. E, no entanto, está com este aspecto verdinho e fresquinho. Porquê? Derivado a esta vegetação que vocês aqui veem. Portanto, este túnel de vegetação mantém a água fresca e evita a evaporação, mantém esta água aqui a correr e, ao fazer isto, faz com que a água infiltre e vá para as nossas reservas de água subterrâneas. Também as raízes destas árvores têm um papel maravilhoso e fantástico para os ecossistemas e fazem um serviço de ecossistema extraordinário, porque com as suas raízes elas conseguem reter as substâncias químicas que nós usamos na agricultura. E, portanto, essas substâncias químicas que estão aqui em campos agrícolas, aqui à volta, escorrem aqui para a ribeira, porque é sempre uma zona mais baixa, mas estes produtos químicos são retidos por esta vegetação e não continuam nesta água. E, portanto, esta água fica limpa, derivada da ação destas plantas. Também a própria vegetação e as árvores não só retêm a poluição das águas e dos solos, mas também retêm a poluição atmosférica. Aqui, no nosso Alentejo, não será muita a poluição atmosférica, mas, apesar de tudo, há partículas no ar que são retidas por esta vegetação. Também estes corredores ripícolas são fundamentais para fazer de corredores de dispersão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitos seres vivos, nomeadamente mamíferos, lontras, por exemplo, que gostam deste tipo de ambientes, texugos, esse tipo de mamíferos utiliza estes corredores para andar de um lado para o outro. Porquê? Porque fica escondido, não é? E é mais fácil, se for predado, ou seja, se alguém se vai comê-los, estão escondidos. Se for um predador, também é bom estar escondido para poder apanhar a sua presa. E, portanto, é muito importante. Também os insetos, as borboletas, que são insetos, evidentemente, e todos estes seres vivos vão gostar deste ambiente e vão dispersar, vão andar ao longo da natureza através deste ambiente. Podem ouvir as aves a cantar profusamente, porque isto também é um ambiente que as aves apreciam. Ora bem, podemos ainda acrescentar que outra
grandes serviços de ecossistema que as galerias ripícolas proporcionam é o facto de as raízes desta vegetação reterem o solo e, portanto, reterem a terra e fazerem com que seja muito menor a erosão. Ou seja, o curso de água vai percorrendo, mas derivado desta vegetação, estes obstáculos vai atrasando a água, vai fazendo a água andar mais devagarinho e por isso a água, em vez de fazer erosão, vai fazer deposição e vai depositando pequenas partículas e vai ajudando à formação dos solos. E isso é uma coisa muito importante para o homem. Porquê? Porque nós precisamos do solo para a agricultura, para produzir os nossos alimentos. A erosão é um fenómeno que tem vindo a agravar-se devido às intervenções do homem, às vezes a técnicas agrícolas que não são as melhores, e portanto, quando chove, a água bate nas partículas de solo, arrasta-se e essa terra, esse solo vai-se todo embora, vai parar, eventualmente acaba por ir parar ao mar. E portanto, este serviço de ecossistema é fundamental. Serve para a retenção de partículas, para a formação de solos. Para terminar aqui, só queria referir quais são os tipos. Estou aqui a competir o tempo todo com o roxinol, como vocês estão a ouvir, que canta lindamente. E portanto vou tentar que se ouça o que eu estou a dizer. Lá está ele. Portanto, a vegetação aqui, essencialmente as árvores que aqui estão, são freixos. E portanto são estes freixos que estão a fazer a maior parte desta sombra. À sombra destes freixos aparecem os loendros, por exemplo, que também são muito comuns aqui nestas galerias ripícolas. Neste caso está aqui uma figueira e também aparecem os pilriteiros, por exemplo, e ainda temos as lianas. Portanto, são trepadeiras que ajudam depois a compor aqui esta zona sombria. Estou aqui numa ribeira que corre junto à estrada que vai de Ficalho ao Sobral, a Safara, e como podemos observar, não existe vegetação nas margens desta ribeira e a força da água vai escavando o solo e vai provocando este fenómeno de erosão que vocês podem aqui observar. Porque é que estamos aqui a ver isto? Para comparar com a galeria ripícola que vimos anteriormente e verificar como as árvores e as plantas nas margens das ribeiras impedem que este fenómeno que vocês estão a observar aconteça. Estou aqui na Serra da Preguiça, que pertence à Serra da Adiça, a filmar para norte, para o lado de Safara. Este mosaico de paisagem que podemos ver com searas, montados, olivais, esta diversidade de sistemas contribui também para a biodiversidade. E como tal, e como já vimos, quanto maior a biodiversidade, melhores e mais eficientes serão os serviços de ecossistema. Estou a filmar na Serra da Preguiça, virada para sul, e portanto podemos ver aqui lá ao fundo a Serra de Ficalho, a sua face norte, que também pertence à formação Serra da Adiça, e depois temos aqui a Serra do Álamo, que também pertence a esta formação que aqui descrevemos. Como podemos ver pela paisagem, mais uma vez, temos um mosaico de montado, disperso e de olival tradicional, com toda a biodiversidade que estes sistemas permitem. E logo a contribuir para
o bem-estar de todos os seres vivos, incluindo o homem. Mais uma vez, no olival tradicional, desta vez junto a Vila Nova de São Bento, vamos concluir este filme considerando, afinal, o que são serviços de ecossistema. Podemos concluir do nosso pequeno filme que serviços de ecossistema são bens ou serviços que os ecossistemas nos prestam a nós, humanos, direta ou indiretamente. Mas afinal, o que é um ecossistema? Um ecossistema é um conjunto de elementos naturais que vivem num equilíbrio que se vai alterando, que é dinâmico, porque temos inverno, temos verão, temos seca, temos pragas, temos o ambiente vai se alterando, mas os elementos de um ecossistema vão interagindo entre si. Ou seja, as árvores vão interagir através das suas raízes com os fungos, com os micro-organismos de que já falámos, e as ervas também, que aqui me rodeiam, também interagem umas com as outras, mais uma vez interagem com o sol. Temos a luz do sol que vai permitir que todas estas plantas façam fotossíntese. Estas plantas vão libertar oxigênio que permite a que todos os consumidores, todos os animais e decompositores tenham oxigênio para sobreviver. Portanto, estamos todos dependentes uns dos outros. As árvores com as suas raízes vão buscar água que está no subsolo, ao qual nós não conseguimos chegar, e trazem através da transpiração essa água outra vez para a atmosfera. E essa água depois transforma-se em chuva e assim entramos num ciclo também. Mais uma vez tenho atrás de mim um montado, neste caso um montado misto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos azinheiras, tal como no outro que tínhamos visto, mas também temos sobreiros, como este pequeno sobreiro que está aqui atrás de mim. Então, vamos falar aqui sobre o facto de que existem 4 tipos de serviços de ecossistema. Um deles nós chamamos de serviço de provisão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os ecossistemas produzem bens ou produtos que incluem alimentos, como, por exemplo, cogumelos ou mel, como nós podemos fazer no montado. Também podemos, neste tipo de sistema, ter aprovisionamento de água doce, como vem aqui uma charca atrás de mim. A cortiça, a madeira, a resina, no nosso caso, a resina não tanto. A caça, com certeza. As plantas aromáticas usadas na alimentação, na saúde, entre outros. Também existem serviços de regulação. O que é que isto quer dizer? São benefícios, coisas boas que nós obtemos da regulação e do controlo que o ecossistema faz sobre os processos naturais. Como, por exemplo, e já falámos ao longo deste filme, a purificação do ar que as árvores fazem. A filtragem da água que nós vimos que as plantas das galerias ripícolas fazem. A prevenção da erosão, ou seja, todas estas plantas que aqui estão, com as suas raízes, estão a agarrar a terra. Se algum de vós já arrancou uma planta do chão, de um vaso ou mesmo do chão, viu que vinha terra agarrada às raízes. Porquê? Porque as raízes agarram-se à terra e com isto evitam o fenómeno da erosão, que já falámos aqui hoje. Também fazem então a regulação do clima, como acabei de dizer no olival há pouco. Portanto, porquê? Fazem sombra, logo refrescam, retiram a água das zonas subterrâneas e trazem-na para a atmosfera, tornando-a mais úmida, mais fresca, e também ajudam a evitar o aquecimento global, porque, como todas estas plantas estão a fazer fotossíntese, estão a retirar dióxido de carbono da atmosfera, que é o principal responsável pelo efeito de estufa que está a aquecer o nosso planeta. Portanto, também neste tipo de sistemas nós temos insetos e os insetos são responsáveis pela polinização, que é fundamental ao homem para ter frutas e muitas outras culturas. Temos ainda os serviços culturais e de recreio.
ou seja, que são as experiências e os benefícios obtidos quando as pessoas estão perto da natureza e na qual podem fazer atividades recreativas, turismo ou contemplação da paisagem. Para nós que estamos habituados a estas paisagens, hum, podemos achá-las até indiferentes, mas na realidade, para pessoas de fora, estas paisagens são consideradas belas e é uma das razões porque as pessoas gostam de vir fazer turismo para o Alentejo e, portanto, é um benefício que estes ecossistemas trazem à população alentejana, atraindo atividades turísticas. E finalmente temos os serviços de suporte, ou seja, o que são isto? São processos naturais que são necessários para a produção e que mantêm todos os outros serviços, tal como o ciclo dos nutrientes, o ciclo da matéria, que também já falámos aqui neste filme, e a formação do solo, que também já falámos aqui. Portanto, todos estes serviços, estes 4 tipos de serviços, vamos recapitular, que são serviços de provisão ou aprovisionamento, serviços de regulação, serviços culturais e de recreio e serviços de suporte. Todos estes serviços são-nos prestados pelos ecossistemas que nós temos aqui na nossa região e que, infelizmente, a maior parte das pessoas não dá nenhum valor. Mas a verdade é que este valor existe e é importante para a sobrevivência da espécie humana neste planeta. Obrigada a todos pela vossa atenção. Espero que tenham gostado.